Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, que diz o seguinte: olha, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos que não vos demovais facilmente de vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra ou por epístola, como se procede de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo, que é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. E perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nesta palavra dá glória a Jesus. Cenáculo, pode estar sentado. Deus abençoe toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu sei que esse tema que eu vou tratar hoje a pedido do meu Senhor não é uma coisa interessante para todo mundo. É uma palavra realmente que ela não só exige coragem por parte do cristão de entender, compreender e se posicionar diante disso. Como é um tema muito particular da igreja, um tema que trata sobre assuntos correspondentes à vinda de Cristo, correspondentes ao evangelho que o Senhor anunciou, condizente às coisas futuras. Realmente falar sobre anticristo, sistema global, globalismo, sistemas perversos de dominação e massas, falar de sistemas subversivos, sistemas satânicos, anticristãos, que até atuam dentro da igreja e estão na formação tradicional de alguma delas, obviamente não é um tema interessante para quem está querendo prosperidade, cura, solução rápida, etc., como muitos enchem a igreja por causa disso. Mas a pedido do meu Senhor, eu vou tratar isso hoje aqui, e talvez dentro do que eu vou falar, você compreenda algumas coisas que estão acontecendo com a tua vida ou com a tua família, e de certa forma também, analise o teu posicionamento de fé. O meu Senhor determinou que o mundo jaz do maligno. A determinação é esta, que o sistema opera somente para o diabo. Ele é invisível, não é um ser material, mas é perceptível ao mesmo tempo, porque o seu pensamento, a sua atuação, a sua opção, o seu caráter é visto sendo representado pelas pessoas. Eu não me preocupo muito com o diabo como universal. A minha preocupação são com as pessoas, porque o evangelho visa alcançá-las.
O diabo, ele é, na verdade, um oportunista, cujo seu tempo já está se esgotando e por isso está desesperado. Mas as pessoas, é diferente do que elas ainda podem ser resgatadas de uma certa forma, das suas burrices, das suas ignorâncias, das suas escolhas erradas, das suas fantasias, das suas mitologias, das suas místicas, das coisas que se creem e não foram provadas. Lá atrás, quando eu era criança, eu ouvia falar sobre o anticristo, mas naquele conceito do homem, do sistema que vai subir das trevas para os homens, do oculto, das trevas para a terra, as cadeias do inferno sendo abertas, legiões de demônios aparecendo na sociedade para dominá-las. Mas com o tempo, estudando, investigando e pesquisando, eu percebi que o anticristo ele é muito mais do que um conceito espiritual, de um homem que foi vocacionado pelo diabo para ser líder do mundo por um estágio de tempo. Percebe-se, pela história e por alguns documentos que estão vindo ao nosso conhecimento, que o anticristo também nasce do coração de homens. Que muita coisa que Jesus ele prevê os apóstolos também a nível de ordem mundial e de domínio mundial. Se trata também de ideologias que eram já percebidas pela história 500 anos antes de Jesus existir como homem, do Cristo se encarnar. Sistemas governistas que foram governos mundiais como Egito, como Babilônia, como Roma, o helenismo que influencia a sociedade até o dia de hoje. Eu não preciso ficar falando isso aqui para você, que você sabe que muitas culturas que a sociedade até hoje ela preserva, vem de lá. Já é um fato positivo para mim como pastor dizer para você: olha querido, o cara que vai vir governar esse mundo e as potências políticas já anunciam isso. Ele não é um demônio que subiu aqui para viver com a sociedade um estágio de 7 anos. Ele não é um ser clonado, elaborado cientificamente para ser esse cão raivoso, dominador, opositor de Cristo, como a Bíblia também prega. Se trata de um homem, como todos aqueles outros que viveram antes dele e ajudaram ele a existir. O anticristo é uma ideologia. O anticristo é uma criação puramente humana, científica. Se o diabo está por detrás disso, é óbvio, porque ele é o pai da mentira e é aquele que desde o princípio peca. E o primeiro a pecar, antes de Adão. Então quando eu olho para as pessoas, eu posso ver Jesus operando por elas, ou eu posso ver o diabo. E para mim isso é o mais forte de tudo. Não precisa o diabo se materializar aqui e dizer: eu existo. Porque pela própria atitude da humanidade, a sua história, o que ela vem fazendo, o que ela executa, já dá para ser visto. Que a maldade, a corrupção, é um dos maiores fatores para lhe provar, não só a soberania de Deus no fato Jesus, como também lhe provar que o diabo está no nosso meio. E atua por intermédio de sistemas de governos, por intermédio de ideologias, de pensamentos, de culturas, de literaturas, de governos de igrejas, de instituições, etc, 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 etc. Há pessoas que não querem enxergar isso. Vou fazer o quê? Ele gosta da droga da filosofia. Ele gosta da porcaria elaborada nas mentiras. Mas volto a dizer, mas para nós, o fator mais importante de tudo é que as pessoas estão perdendo caráter, estão perdendo índole, estão perdendo consciência, estão perdendo moral, estão perdendo ética, estão perdendo fé. As famílias estão se sucumbindo, as coisas naturais estão sendo trocadas por coisas perversas. E nós vemos a igreja sendo usada para isso também. E o mal e a corrupção é uma lama tão forte, atuante, politicamente, que ela tem tentado entrar na porta da nossa igreja. Tentado empurrar
toda essa situação aqui para dentro, a fim de comprometer essa daqui também. E há muitos anos eu me vejo lutando para que isso não aconteça, eu e quem trabalha comigo aqui. Então, antes de começar a falar do que Paulo viu e está se cumprindo, eu quero ler uma coisa rápida aqui para você. Para você principalmente que pensa que nós somos idiotas. Para você principalmente que pensa que nós somos beatos, fanáticos, loucos, que nós somos malucos e por isso nós nos tornamos crentes e a nossa opção é Jesus. Eu quero ver quem é o retardado aqui, se é você ou sou eu que vou pregar isso aqui. Porque quando eu entrei na missão de tratar e falar sobre o Apocalipse, sobre escatologia, sobre o princípio do fim, as coisas do fim que Jesus falou, eu não me interessei só em tratar de teologia não, mas fui em busca dos fatos. Eu vou te falar uma coisa aqui impressionante. 500 anos antes de Jesus se encarnar diante dos homens, isso aqui já era elaborado para ser implementado no mundo, que eu vou falar aqui, vou ter que ler para ser bem objetivo. Regras, protocolos, que foram elaborados exatamente para tornar a subversão. Sabe o que é subversão? Revirar, perverter e corromper. A inteligência de um homem, a capacidade de um homem, de chegar numa definição, de como uma sociedade ela pode ser controlada em 10 e 20 anos, no máximo. E depois ser irreversível a sua transformação. O que eu vou falar aqui, eles calculam que em 10, 20 anos, isso já esteja implementado, trazendo resultados. Isso foi colocado na antiga Rússia. E depois que houve a Segunda Guerra Mundial, alguns sistemas ocultos, KGB, CIA, FBI e outras instituições secretas passaram a infiltrar agentes em todas as camadas sociais do mundo para tornar pessoas comuns que vivem de salários, pessoas comuns, em pessoas perversas, o que eles chamam de idiotas inúteis, que foram educados, formados desde criança pelo sistema, para quando chegassem à fase adulta, servir a esses propósitos que, infelizmente, por detrás do Estado, foram elaborados e construídos por homens satânicos. E o pastor, eu vou compartilhar com você algumas coisinhas aqui para fazer você pensar. A primeira dessas 4 etapas que é perceptível a sua atuação, é a desmoralização da sociedade. Eles entendiam que para implementar uma ordem mundial, um sistema totalitário, um Estado totalitário, como o anticristo vai ser, eles tinham que primeiro implementar essas 4 etapas. A primeira delas é desmoralizar a sociedade. Para eles, o papel das instituições, dos senhores da opinião pública, aqueles que dominam a opinião pública, é subverter, é corromper. A corrupção deveria ser investida, deveria se haver investidores para corromper a sociedade. A percepção da realidade deveria ser confiscada. Os homens deveriam ser desabilitados dos seus próprios comandos, tornarem superficiais. A corrupção deveria ser uma força tão bruta, tão potente na sociedade que ela poderia ser controlada. É mais ou menos o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, todas as instituições mais famosas e importantes que nós temos hoje, elas foram erguidas e construídas pelo que eles chamam de ditadura branca. Para você poder entender melhor, é a franco-maçonaria, é a maçonaria judaica. São os donos do mundo, os donos de tudo hoje, que estão preparando o líder mundial que virá. Estas instituições deveriam cumprir o seguinte papel: perverter e corromper a sociedade. E o lema seria que a corrupção fosse uma coisa tão forte na sociedade, ao ponto dela ser controlada por isso. Os homens deveriam ser tão viciados, precisariam tanto dessa perversidade, necessitariam tanto de serem corruptos,
ou das instituições que os corrompem, que eles seriam controlados por isso. Desde o momento, a preocupação realmente era que a sociedade, por intermédio da corrupção, ela não tivesse mais, diríamos, noção de realidade. Ela só gostaria daquilo, da iniquidade. E quem promovesse isso. Talvez você esteja aí me ouvindo e pensando assim: pastor, isso é uma coisa muito séria. Séria? Eu poderia falar um monte de coisa aqui que instituições importantes hoje elaboram, que tem cunho ideológico para satisfazer uma minoria rica. Homossexualidade, aborto, discriminação das drogas. Assuntos que vocês estão vendo hoje serem debatidos com a aparência de organização social, mas não são. São sistemas que operam organizadamente para perverter e corromper a sociedade, a fim de que todos sejam desestabilizados e se tornem vulneráveis, a fim de que os mais fortes governem, de que os mais ricos governem. O objetivo é tornar o proletário um ignorante inútil, um idiota inútil, tornar qualquer cidadão, uma pessoa comum, uma pessoa completamente sem consciência e sem educação. A desmoralização é um sistema, amado. Eles trabalham para corromper. Será que eu preciso ficar falando mais sobre isso? Você já não percebe o quanto isso é presente no cenário da educação, presente no cenário de mídias, de telenovelas, de livros, de histórias que são contadas para os teus filhos? A preocupação deles, instituição recomendada, gabaritada, como a Unesco, a Unicef, a ONU e tantas outras que são internacionalistas, que estão por dentro ali desse liberalismo, desse veneno licencioso. Será que eu preciso ficar falando mais aqui? Não, né? A Rede Globo, que para quem não sabe, é uma das pioneiras nisso que eu estou falando aqui. A maioria desses artistas do Hollywood, artistas também de outros cenários de filmes, a maioria deles são agentes, são homens que foram educados, preparados para implementar isso que eu estou tratando aqui. Todos, mídia, jornalismo, inclusive um daqueles que veio se redimir por participarem disso aqui, que abriu para a sociedade o conhecimento do que o pastor está tratando aqui, que foi um ex-jornalista que era da KGB, que apareceu publicamente para pedir desculpas, porque ele se sentia culpado de ver essas coisas hoje acontecendo na sociedade. Enfim, coisa importante também, o processo da subversão é a inércia. As instituições, elas trabalham para tirar das pessoas o autocomando. Será que você não vê isso acontecer? Fazer com que elas não respondam mais por si mesmo, mas sejam comandadas em segundo plano. É como se a sociedade, ao longo desses anos que eles estão trabalhando dentro da Segunda Guerra Mundial, chegasse nos dias de hoje, programadas. Elas não falam mais por si mesmo. Elas comem, elas bebem, elas vestem, elas falam, elas pensam como são programadas pelas instituições dominantes. O idiota inútil, para eles, é o destinatário dessa subversão. Escravos do luxo, do sexo, da diversão, das ideologias, mudam de atitudes e de opiniões por comandos programados por quem é mais forte, se alimentam de falsas informações, e o objetivo da desmoralização era atingir esse propósito, fazer com que a sociedade perdesse completamente o seu autocomando, a sua opinião, a sua consciência, e passasse a viver de objetos de manipulação, de instrumentos políticos. Quando eu falo sobre a televisão, eu não falo contra o aparelho e o entretenimento. Eu não sou contra o entretenimento, nem o aparelho, nem a televisão. Mas quando nós falamos da imagem da besta que fala, como é uma profecia que está lá em Apocalipse 13, nós entendemos que aquilo ali tem um conteúdo espiritual e também puramente ideológico. Quem vai pesquisar a televisão
sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, quem criou a televisão foi os Estados Unidos, e criou para ser uma arma de guerra, mas de uma guerra silenciosa, de moldar comportamentos, construir sociedade, manipular, dominar a opinião das pessoas. Hoje é perceptível e visível que nós vivemos uma sociedade que ela não tem mais o domínio de si mesmo, não fala por si mesmo, é um papagaio do sistema, repete o que escuta, repete tudo que a mídia prega, não interessa se é falso, se é verdadeiro, interessa que ela esteja na moda, que ela esteja seguindo a modernidade, que ela esteja na evolução, e vocês sofrem constrangimentos por não entrarem nesse esquema. Quando vocês entram lá e dividem com eles certos pensamentos tradicionais, que eles chamam de antigo, como é que é? Antiquado. É exatamente isso que eu estou falando. 4 gerações depois da Segunda Guerra Mundial, se registra na história. Como é que pode, em poucos estágio, né, de tempo, da Segunda Guerra para cá, esse pequeno estágio de tempo, eles conseguiram construir 4 gerações. 4, com diferentes aspectos. E hoje que se apresenta por aí, que está aí fora agora, é a mais perversa de todas. Ela não tem opinião, suas escolhas são puramente perversas, são completamente contrários a qualquer religião, a qualquer tipo de fé, a qualquer ética, a qualquer moral. Querem a liberdade, querem tudo que não presta, querem dominar o mundo, mas não conseguem dominar a si mesmo. A verdade é essa: desmoralizar a sociedade, pois o idiota inútil, aquele que é subversivo, ele fica fácil para ser dominado. Sem consciência, sem tradição, sem princípios, sem caráter, ele fica fácil para nós dominarmos. Eles já pensavam isso muito antes de nós nascermos. Nós somos vítimas disso. Nossas famílias foram vítimas disso. Nós estamos sendo alvo dessa situação. Você tem problema com filhos, você tem problema com marido, com esposa, você tem problema dentro da tua casa, correspondente exatamente a isso. Não se consegue mais se criar decência, respeito, amor, honestidade, princípios que antes eram bem vistos pela sociedade, não pela religião, pela sociedade em si, mas hoje são vistos como inimigos de uma sociedade que a única coisa que ela quer é o sexo, é o dinheiro e é o poder, é o luxo, é o poder de compra, é o materialismo. Não importa quem domina, não importa se é o diabo, não importa se é Deus, não importa quem seja, importa que ele me dê prazer, que ele me dê satisfação, que ele me dê alegria. E eles estão achando que eles vão se dar bem assim, sendo inúteis e idiotas de ouvir qualquer coisa, aceitar qualquer coisa como verdade. A segunda etapa que denunciam, que a Rússia já implementava para dominar o mundo, os Estados Unidos também, e eu falo a maçonaria para você poder entender melhor, é a desestabilização do sistema. Vou ser rápido aqui, Senado, me perdoem. Quando a sociedade, o destinatário da subversão, o cidadão que se tornou perverso, agora desmoralizado, debilitado, vulnerável, tende a agarrar a solução mais fácil, como atalho para os males que ele sofre agora, decorrentes das suas iniquidades. Eles entendem que quando a sociedade caísse na perversidade, na imoralidade, eles iam fazer com que elas fossem vulneráveis ao ponto de aceitar qualquer proposta que fosse dada. E como eu disse aqui, mesmo que fosse até o diabo, eles iam aceitar para melhorar agora o caos da qual estão derramados e afundados. Até mesmo ao ponto de aspirarem um sentido revolucionário. Já viram já? Marxismo, socialismo. Quantas ideologias não foram pregadas a vida toda? Há décadas se pregam a justiça social, que em nome da justiça social seria feito isso, aquilo e etc. E o caos sendo usado exatamente para quê?
para aumentar ainda mais as fantasias, a ilusão do povo de que as coisas iam mudar. E a sociedade de lá para cá, que foi pervertida, ela perdeu completamente o controle da situação da sua vida, da sua família, a sociedade em si. E ficou mais fácil ainda para que eles pudessem governar. Chega exatamente aqui para o pastor que certas divisões de classes, divisões de raças, direitos, coisas que a gente fica ouvindo constantemente, que fazem eles brigar, se arrebentar, sindicato e coisas parecidas a isso, que fazem a sociedade irem para as ruas com folhetos, com faixas, em nome de partidos, em nome de governos e de estados. Esses movimentos revolucionários, todos eles fazem esses homens se enriquecer mais ainda e usar essa força descontrolada para atingir os seus propósitos futuros. Eu vou dar um exemplo para você que está me ouvindo nessa pregação, e nem comecei a pregar ainda. A porta está aberta lá. Quebrar a identidade da nação. Essa invasão que vocês estão vendo de pessoas de outros países que estão fugindo dos seus países que estão em guerras para entrar em países melhores com visão de expectativa, de melhoria, de fugir da guerra. Eu tenho pena dessas pessoas. Mas está dentro do protocolo que, como seria possível eles dominar as nações e fazer com que as nações perdessem a sua identidade nacional? Fazer com que pessoas de outras se infiltrassem no meio delas. Aqui no Brasil, nós vimos isso acontecer com o PT. Isso é um esquema para desestabilizar as políticas que são centralizadas, que são individualistas, que não estão correspondentes à ordem mundial. Lá na Europa, se vocês não sabem, lá na Europa, os muçulmanos invadiram e dominaram toda ela. Pessoas que moram lá estão reclamando que os muçulmanos estão dominando a Inglaterra, que antes era uma potência firme, forte, hoje já não é mais. Exatamente por causa disso. Porque por detrás de justiças sociais, por detrás de esquemas, de planos humanísticos, estão homens perversos ali, exatamente implementando ordens, implementando mudanças, enquanto a sociedade se diverte, se deprava e acredita no papel dos seus governantes, acredita que os partidos existem, que as ideologias podem ser cumpridas, enquanto eles saem para a rua para quebrar, queimar ônibus em pró algum desejo, algum sentimento, alguma frustração. Por detrás desse cenário do caos, eles continuam avançando mais ainda para trazer o anticristo e a besta lá no final. Tem gente que tem um sonho patriota. Eu já perdi o meu há muito tempo, desde o dia que eu me converti. Depois que eu descobri que não tem partido, não tem ideologia, não há expectativa nenhuma de um mundo melhor que esse, pois quem está lá em cima não quer quem está aqui embaixo, que divida poder com ele, dinheiro com ele. Quando eu descobri que todos que estão hoje à frente do poder são famílias dinásticas, são filhos dos pais que governaram, que os seus pais também governaram, e que nós que estamos aqui embaixo estamos sendo suprimidos, esmagados, estamos escravos. Eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, porque o que eu quero na verdade é subir. E o meu momento aqui, enquanto eu vivo aqui, além de sobreviver, é de anunciar e pregar a verdade de Cristo, porque o mundo jaz do maligno. Aleluia. Terceiro ponto aqui, a crise. Eu falei de desmoralização, desestabilização, e agora eu vou falar da crise. Pensa, aonde as estruturas legítimas que eles criaram, construídas por eles, não funcionam mais para o caos que está estabelecido. Bom, eu vejo isso acontecer com a igreja, eu vejo isso acontecer com o Estado, eu vejo isso acontecer com muitas instituições que são gabaritadas, legalizadas, reconhecidas, para ajudar o que está acontecendo com esse mundo hoje, e elas não estão dando conta. Nós estamos vivendo exatamente esse processo agora, aonde nenhuma lei, nenhuma justiça, nenhum Estado, nenhum poder legalizado, até mesmo as igrejas, estão bem para tratar de corrupção e dos problemas sociais, porque eles também estão corruptos. Quem tem visto isso, levante a sua mão.
Levanta a mãozinha. Você está vendo isso daí? Ai, meu Deus do céu, tem o melhor político? Tem algum político melhor? Há esperança de vir algum estado melhor do que esse que está aí fora? As igrejas mesmo de fachada que a maçonaria implementou no Brasil, que veio dos Estados Unidos para cá, que hoje são as mesmas que garantem para o sistema a frustração, a decepção com a corrupção. Vocês acham que tudo isso está acontecendo com a igreja? São só homens querendo ganhar dinheiro, amigo? São homens que trabalham, que ganham muito mais para frustrar as pessoas e prepará-las para uma decepção programada, a fim de que se rendam ao sistema mundial, do que homens querendo ganhar dinheiro com dízimo. Tem muita gente que perdeu noção, ou não sabe, porque não falam. Muitos pastores que estão lá fora não iam falar o que eu estou te falando aqui agora, porque estão metidos com isso. Eu não vejo no Macedo, por exemplo, um homem que usa a Bíblia de maneira errada para ficar rico. Eu vejo ele, um funcionário desta ordem, que trabalhou para implementar a mística, a hipocrisia, o esoterismo e outras coisas relativas à vida, ocultar o evangelho da vida das pessoas e o fato mais principal, que é a salvação. Por quê? Porque as igrejas, e muitas delas, trabalham como instituição para tornar isso aqui, esse plano, o anticristo, uma coisa possível. Então muita gente não entra na igreja hoje, por quê? Porque o pastor, porque a igreja e isso e aquilo. O papel da instituição não é só perverter, o papel da instituição também é desmoralizar, decepcionar, frustrar, a fim de que a sociedade um dia olhe e diga: então não tem pastor mais honesto, não tem padre mais honesto, não tem mais político honesto, não tem mais ninguém honesto, em quem eu vou acreditar agora? E a hora que a ordem mundial tiver a noção de que a sociedade não acredita mais em nada, mais em ninguém, aí entra o plano da normalização. Cria-se um pretexto para que eles mandem exatamente o anticristo para cá, e todos o recebam de maneira natural, de maneira legal, sem imposição. Toda a corrupção é financiada, e toda ela prepara a sociedade para se ajoelhar diante do sistema quando ele chegar. E eu me refiro à ordem mundial. Papa já prega, os principais funcionários desses encontros internacionais, com cúpulas internacionais, já avisam, já falam, já tratam sobre a ordem mundial. Eu não estou falando de nenhuma ficção aqui. Não me interessa se é socialismo, não me interessa se é capitalismo, não me interessa se é comunismo. Todos eles são da ordem, estão arquitetados, estão educados a levar a sociedade para uma direção só e arrancar proveito, a fim de que se crie um só caminho alternativo. Estabelecer uma ordem mundial, porque as repúblicas dos estados não prestam mais, as economias não podem mais, e é o que está acontecendo agora. A globalização, ela é, na verdade, um projeto que está dando certo, baseado no que não deu certo. E todos, eu não refiro a mim, talvez a você, muitos estão sendo caminhados para o anticristo como sistema, achando que tudo isso é uma coisa natural, lógica, normal e urgente. Porque nós precisamos continuar comendo, bebendo, vivendo, sobrevivendo. Precisamos de alguém que organize tudo isso que está desarrumado aqui. Precisamos de um homem inteligente, gabaritado, que nos dê pornografia, que nos dê droga, que nos dê sexo à vontade, que nos dê tudo quanto é tipo de coisas boas, úteis, né? Que a sociedade quer, no conceito deles é óbvio. E quando o anticristo chegar, ele não vai chegar com uma arma na cabeça da sociedade dizendo: deixa eu reinar sobre você. Ele vai chegar como coisa natural e legal. Tudo que eu estou pregando aqui não é contra a lei. Se a Globo ela lança uma novela
para incentivar as crianças a serem homossexuais, não é contra a lei. Se usa uma novela para querer incentivar o uso das drogas como terapia, uso moderno, não é lei, não é contra a lei, não há nada que a proíba de fazer isso hoje. Algum tempo atrás sim, hoje não. Perverter, corromper a sociedade não é nada contra a lei. Contra a lei é eu pregar Jesus e falar de coisas convincentes, honestas, úteis, certas, corretas e justas. Nós vamos para a cadeia e somos presos se eu disser aqui a você que a homossexualidade é pecado. Não há nenhuma lei que proíba o pecado. Não há nenhum governo que proíba as pessoas de pecar. Não há nenhum governador que seja contra as crianças hoje serem molestadas por pedófilos. Até isso a lei liberou, que a partir do momento que a criança for aceitar o adulto, ter relação sexual com ela, não é crime. Eu não estou pregando lorota para você aqui, não estou pregando ficção. O que eu quero deixar claro para você aqui é que não é tudo coisa do diabo, minha gente. São coisas que procedem e veio do coração de homens, que têm o prazer exatamente de dominar e reinar sobre aqueles que não têm educação, que não têm opinião, que não têm consciência, que a única coisa que querem na vida é se divertir, que a única coisa que querem na vida é perverter-se, é se drogar, é adulterar, é fornicar, é fazer com o corpo tudo que é inconveniente. Enquanto a sociedade se brinca com a promiscuidade, brinca com a perversidade, vive da corrupção, eles governam mais ainda. E debaixo da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade, debaixo da sua cegueira, da sua falta de percepção, da sua falta de realidade, vive de ET, vive de extraterrestre, vive de teorias, vive de ideias, mas não consegue enxergar o que está acontecendo com esse mundo aqui. Deixa eu explorar mais um pouquinho antes aqui, de começar a pregar o que Paulo falou. Coisas que eu fico olhando e falo, meu santo, como que eles conseguem convencer a sociedade? Botam a polícia federal, a polícia civil, para ficar estourando o cativeiro e pegando o traficante. E hoje nós pegamos 1 tonelada de maconha, hoje pegamos 100 toneladas de cocaína. Meu amigo, a droga, ela representa 18% do PIB mundial. Ela financia a política, ela financia a governança, ela financia o Estado. Daí me vem um idiota falando que ele vai criar um exército para colocar nas fronteiras e impedir que as armas e as drogas entrem aqui. As drogas estão entrando na tua casa, na mão dos teus filhos, e as armas também, porque eles querem a sociedade desestabilizada, corrompida, perversamente corrompida. Mas vê se os filhos deles são, vê se a família deles são, se eles estão lá nos centros de recuperação para drogados, se eles foram mortos por balas de fuzis, se eles estão aí nesse momento agora, vivendo como zumbis. Não. Da mesma forma que eu vejo esses idiotas indo lá se ajoelhar diante da ONU como se ela fosse o reino humanístico da terra, e pregando paz e justiça social na África do Sul, fazendo pregações para o fim da pobreza, e é ela a mesma que aliancia e protege aqueles que vão lá explorar riqueza mineral, diamantes, arrancar daquela terra a riqueza desse povo, e eles estão vendo a pobreza lá. Por quê? Por causa dos governantes? Não, por causa dos mais ricos, os poderosos desse mundo, que se enriquecem, ganham
avançam para nos dar o anticristo debaixo de uma sociedade perversa. Sem a sociedade ser perversa, eles não ganham. Sem ela ser subversiva, eles não avançam. Ela precisa ser subversiva, ela precisa ser perversa, ela precisa ser iníqua, ela precisa gostar de sujeira, para que eles avancem e consigam dominar esse mundo. Sempre foi assim. A normalização, meu santo Jesus, eles entram com canhões, eles entram com soldados invadindo terras alheias com esse pretexto de que há armas nucleares lá que eles nunca encontraram. Eles estão invadindo para ganhar riqueza para eles, não invadindo porque estão preocupados com você e comigo de não estourar uma guerra nuclear nesse mundo aqui. Se eu fosse delegado mundial, já tinha prendido George Bush e a maioria lá. Mas a ONU não foi lá prender ninguém, por quê? Porque faz parte do esquema. Encontre um pretexto para nós invadirmos terras alheias, para nós dominarmos famílias, para nós confiscarmos o direito, a liberdade das pessoas. Não dê um pretexto. Qual pretexto? Põe a novela lá. Como é o nome da novela da Globo agora? Fala, filho. Está com medo? Não quer se entregar, né? Tem algum cidadão honesto aqui? Como é que é, irmã? Obrigado. Minha irmã, depois você conversa quando o culto acaba comigo. A regra do jogo. E ele fica lá na regra do jogo, só vendo sacanagem. Ai, que horror. E está lá. Ai, que medonho. E está lá e não desliga. Depois sai de lá, da regra do jogo assim, ó. Alienado. Anestesiado. Daí você chega para ele e fala assim: mas você está vendo? Não. Olha! Não. Eu quero aquilo lá. O quê? Marte. Saturno. O senhor ficou sabendo o quê? Que encontraram água em Marte. Mas é um cabeçudo. Não, eu não estou sabendo que encontraram água em Marte, não, filho. Estou preocupado com a água daqui. Que depois que esse prefeito entrou aqui em São Paulo, aqui, está faltando mais água. Que o cara está retalhando São Paulo porque nós não voltamos na Dilma. Simples assim. Eu estou mais preocupado com a água aqui do que a água lá de Marte. Você vai viver em Marte, hein, ET? Você não vai viver em Marte, não tem carro para chegar para você lá. Volta para cá. Volta para a realidade. Tua família, você, tua alma, tua integridade, tua consciência estão sendo furtadas, estão sendo dominadas. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu nunca faria uma coisa como essa. Eu nunca agiria dessa forma e estou agindo. Por quê? Porque se a gente não vigiar, isso também pega. Amém. Rapidinho. Agora eu vou tratar de fé. Quando Paulo ele entra no mérito do anticristo, irmãos, ele entra no mérito do anticristo como sendo ordem, sistema, homem, sociedade, num contexto geral. Quando Paulo ele entra para tratar o anticristo, ele entra para tratar com espiritualidade e inteligência. E é essa inteligência que nós temos aqui. Bom, quem é a igreja, o homem, a sociedade, o sistema, a ordem que é vencida pelo anticristo, pastor? Primeira coisa que eu quero falar para você aqui: os negligentes, o idiota inútil, que eles classificam. Negligência é uma coisa séria, irmãos. Negligência com as coisas de Deus é uma coisa séria. Lá no versículo 3, lê o texto do pastor em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, por favor, lê. Amém. O que é a apostasia da fé? É um desvio de conduta da fé. É um desrespeito ao que a fé ensina, mas está querendo ficar como coisa cristã. Aí é que é o problema. Se ela fosse para o mundo e oficializasse como coisa do mundo, talvez não teria tanta preocupação. Mas a apostasia, a preocupação é qual? Que ela, mesmo não obedecendo à fé, os princípios canônicos e sagrados de Jesus, ela quer dizer que ela é uma coisa cristã.
Então, qual é um dos perigos que Paulo quis avisar, e me perdoem? O fato das pessoas obedecerem mais às instituições do que o próprio Cristo. É o principal problema da igreja hoje. É as pessoas terem mais respeito por homens, instituições, tradições, igrejas tradicionais, do que o próprio Cristo, que desceu aqui para pregar a palavra que nós temos que obedecer. Eu não quero saber quem falou, quem deixou de falar, ou de que igreja que você é. A minha preocupação, filho, é atingir a meta da fé, executar e obedecer aquilo que o Salvador ensinou. Porque ele vai entrar dentro do templo, vai se sentar dentro do templo para querer se fazer do próprio Deus. Então, como todo mundo percebe, é uma negligência, ao mesmo tempo é uma ignorância nós aceitarmos que alguém aqui na terra mude, reprograme a fé, se ele não tem uma competência divina para fazer isso. Que competência que esse cara tem para contrariar Jesus? Que competência e alegação que esse cara tem, alegação que ele tem, para querer se colocar numa voz maior do que o próprio Cristo? O que ele pensa que ele é? Jesus desceu aqui, nessa terra, para pregar uma verdade absoluta, se encarnou aqui para deixar para nós o caminho que salva, o caminho intelectual e espiritual, porque tem educação também nisso tudo. Agora me vem um camarada do nada, dizendo que ele recebeu uma coisa diferente, um caminho paralelo, um caminho alternativo, e a sociedade vai aceitar ele, vai concordar com ele, vai respeitar ele mais do que Cristo. Aí é que está a questão. O anticristo se implementa para o ignorante, para o inconsequente, para o negligente. Ele tem a revelação de Jesus, mas ele não usa. Ele tem a revelação de Cristo, mas ele não quer usar. Então, homens que hoje fazem besteiras com a igreja, homens que estão dentro do cristianismo hoje e cometem atrocidades com o cristianismo, de certa forma, são financiados por gente ignorante, inconsequente. Graças a Deus, nunca foram por mim, porque desde a minha formação como cristão até o dia de hoje, eu nunca fiz preferência por instituição. Isso aqui só me serve para ser processado por vagabundo que vem querer me matar, porque o meu ministério, a minha fé, a minha formação é Cristo, a minha vista é Ele, o meu coração é dele. E se eu prego hoje aqui, eu prego para enriquecê-lo com almas, porque seria muita desonestidade da minha parte, uma afronta direta contra o Senhor, se eu começasse a exigir das pessoas aqui mais atenção a mim do que para Ele. Vamos respeitar as instituições, vamos respeitar os homens de Deus, vamos respeitar, porque são pregadores que fazem boas ações. Cadê Jesus, gente? Não é Ele a pedra fundamental? Não é Ele a pedra fundamental? Então fala para esse cara que está dormindo aí, pelo amor de Deus, dá um sacudido nele aí, ô meu filho. Camarada está fazendo um monte de besteira lá, besteira essa que você não está querendo enxergar. Não é Jesus maior do que Ele? Vamos respeitar a instituição, coisa nenhuma. Respeitar o quê? Gente que molesta, que rouba, que mexe com o sentimento das pessoas, que usa do que elas estão sofrendo para ganhar mais. Nós vamos respeitar quem perverte a educação da igreja agora. Vamos dar condolência para quem sai pregando para aí um monte de mentira que não está na fé. Eu não vou falar o nome deles não, pode ficar sossegado. Mas o inferno todo já sabe quem eles são, porque andam com eles. Jesus é a pedra fundamental, você tem que vir para Ele. Porque se você não for dele, o anticristo vai sentar aí, ó. Quando João Paulo II veio aqui para o Brasil aquela vez, nem lembro se é década de 80, o que era naquela década lá. Era uma década tão igual quanto essa aqui.
que ele chegou na Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, diziam que ele era Jesus. O Papa é Jesus. Eu lembro até hoje, eu era pequeno, eu já falei isso aqui umas trocentas vezes, mas eu falo para lembrar. Porque agora quando passa tufão, passa terremoto, passa um monte de porcaria lá, o povo pensa que aquilo lá é coisa natural. Não é não, para mim é Deus passando espada no meio desse povo aí. O que o Papa fez para ser Jesus? O que aquele ordinário lá fez para ser Jesus? Senta em cima do ouro, podre de rico. Mas tem gente que se encanta com esse tipo de coisa. Passa um leproso, cheio de lepra, vai lá e dá um beijo na lepra. Ele é Jesus por causa disso? Pega a criança e dá um beijinho. Ele é Jesus por causa disso? Você gosta de encenação? Eu não. Negligência aqui não. A verdade absoluta para mim é Jesus. É o que Ele quer, é o que Ele é e ponto final. Versículo 9 e versículo 10, lê. Pode ler, Xaná. Amém? Paulo está notando aí o quê? Que o anticristo, ele vai vir para enganar, fazer show pirotécnico, para enganar pessoas que não têm obrigação nem dever nenhum com a verdade. A negligência é essa daqui: não apurar os fatos, não se aprofundar nos fatos, não saber a natureza daquilo ali. Quem que está falando aí? O que está falando? É bíblico? É de Deus? Eles não querem saber a verdade, não tem nenhum compromisso com a verdade. Chega o pastor assim e diz para eles: pastor, pergunta, né, um membro, né? Pastor, eu posso me casar de novo? Pode, meu bem. Muito obrigado, pastor. Próximo mês eu vou dar um dízimo maior na casa do Senhor. Pastor, fala, irmão, eu posso matar? Pode, irmão. Qual foi o crime que ele cometeu? O crime que ele cometeu eu não posso falar aqui para o senhor, mas sabe, ele me prejudicou muito. Sem problema, se tem alguma justificativa, então pode matar, que Deus te abençoe. É assim, é ridículo o que eu estou falando, mas acontecem coisas ridículas hoje na igreja. Eu vou fazer o quê? Por que você não vai lá perguntar para Jesus e para o que está escrito ali, o que você deve proceder, como você deve proceder para essa situação? Pergunta para o pastor, mas depois confira lá se é bíblico. Não, eles não vão conferir, porque eles, na verdade, não querem apurar os fatos nem a verdade disso. O anticristo vem para esses caras aí, que não tem um compromisso nenhum em saber a natureza das coisas, porque interessa para ele a iniquidade, a perversidade, a corrupção. E ele só está buscando apoio religioso e espiritual para isso. O povo gostou tanto do templo de Salomão, como gostaram da Sônia do Estevão Hernandes, quando trouxeram aqui no Brasil o movimento gospel. O povo adora esses camaradas que trazem, entendeu? Coisas novas, os caminhos alternativos, porque a verdade que é Jesus, que esteve aqui e está registrado, eles não usam, eles não querem. Daí entram aqui nessa igreja e falam: meu Deus, que horror, que palavra totalitária, que palavra fundamentalista, que palavra radical, nossa, que pastor bruto. Desculpa, eu não tenho culpa que você é gay. Desculpa, eu não tenho culpa que você é gay. Sabe? Agora a moda é essa aí, ó. É aparecer lá na televisão, né? Porque é fato, não tem cromossomo homossexual. Ou é macho ou é fêmea. Mas eu não vou perder tempo para ficar provando que é macho, que é fêmea, que é só olhar para os atributos que você sabe. A questão é o seguinte: daí eles botam lá na mídia lá, aparece lá, né? Aquela coisinha que não tem pai e mãe. Quando eu gostei do sexo, é do mesmo sexo, eu não sabia o que dizer para papai e para mamãe, porque mamãe era pastora, papai era pastor, mas um dia eu me abri
e falei: sou homossexual. E mamãe e papai disseram: nós não te condenamos, te amamos mesmo assim. Que lindo. Mas se eu perguntar para o meu Senhor, se eu levar ele como conselheiro dessa porcaria, ele não vai dizer para espancar e para matar essa pessoa, mas vai dizer para mim: Sodoma e Gomorra é uma expressão que Deus utiliza como critério para condenar e exterminar. Aonde há sodomia, Deus usa a expressão para destruir. Não está bom para você, filhinho? Então, filhinho, eu não vou deixar de ser teu pai, mas em compensação, eu não posso dar esse apoio para você ser isso aí não. Nós vamos brigar até o último momento para mim ganhar sua alma para Cristo, porque desse jeito aqui na minha casa você não vai ser mesmo. Agora a moda não, vem cá filhinho, vem cá lindinho. Mas você não foi aprofundar a natureza do fato? Qual a natureza do fato? Do que é ser gay? Por isso que eu falo que a subversão alimenta o anticristo, porque é óbvio que um monte de gay na sociedade, o que eles fazem, pastor, para enriquecer os mais ricos? Dão lugar para os filhos dele terem filhos num lugar que você poderia ter também. Controlam a natalidade, impedem o crescimento global, porque eles não podem ter filhos, eles precisam adotar filhos. É sistema político, simples assim de se entender. Faça todo mundo ser gay, porque eles vão adotar aqueles que os pais não querem criar, e passaremos exatamente a ter um controle sobre a sociedade para que não se prolifere essa raça inferior. Por isso que eles chegam na televisão e falam: vamos obedecer, vamos respeitar, vamos concordar a classe GLT, GLB, GLC, GVT. Versículo 3. Pode ler em voz alta de novo, Senado. Vai. Já imagina essa senhora aqui. Como é o nome da senhora? Tua Graça, querida? Marisete. Imagina a dona Marisete. Quantos anos a senhora tem, dona Marisete? 54. Imagina essa senhora ouvindo eu pregar isso aqui. Ela vai ficar louca hoje. Ela fala assim: meu santo Deus, o que esse homem está falando? O que ele está dizendo? Né? A questão é que quando a gente vê o tema ser tratado, né? Um líder mundial para uma sociedade inteiramente disposta a servi-lo, que é o que nós estamos tratando aqui. Paulo, ele entra no mérito, de novo, eu fiz questão de ler o versículo 3 para você, de pessoas que vivem da diversão, da politicagem e do comércio, e não da fé. Porque se você vive da fé, vive do que Jesus fala, você vive daquilo que Deus trata, é diferente. Porque você passa a ter um pensamento, uma forma de ver as coisas mais amplas, mais pura, mais refinada. Ela respeita a realidade, ela respeita as coisas como são, ela não encoberta, ela não esconde. Quando a gente leva a disciplina para dentro da igreja, ela tem uma obrigação de tornar essa disciplina, fé, uma coisa da vida cotidiana. Então, obrigatoriamente, ela vai ser direcionada a confrontar muitas coisas que vão ser impostas para ela e até para a família dela, aonde ela vai ter que se defender pelo poder de Cristo. Não, isso aqui eu não quero não. Então hoje a igreja, ela é dominada pelo anticristo, por quê? Porque o caráter e os propósitos que estão sendo defendidos para recebê-lo, estão sendo vividos por ela também. Eu não preciso ver o anticristo sentado ali, pessoalmente, pois tudo que colabora para que ele venha mais rápido, ela está trabalhando e antecipando também, dando diversão, comércio e políticas de relações para aqueles que congregam dentro dela. Mas a revelação, a disciplina, a exortação, a palavra que conserta e que converte a pessoa para Jesus, nós não estamos vendo mais ser pregada nos dias de hoje. Eu não vou falar que eles estão possuídos pelo diabo, eu vou respeitá-los. Eu prefiro dizer que eles são
os homens da ordem. Eles não podem ir contra a subversão, eles têm que alimentar a subversão, eles precisam fazer com que todos decaiam, com que todos se frustrem, que com todos se corrompem, que todos caem na manha, no vício das coisas perversas. Eles trabalham por isso. E hoje nós estamos aqui nessa igreja para quebrar essa negligência, para destruir essa ideia, essa formação, esse pensamento de que nós não temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade. Jesus habita no nosso ser, e quem anda com Ele não anda em trevas, anda na luz como Ele está. Aleluia! Mas você fala assim, mas saiu, dá para provar. Não, eu não quero ver. Mas está mostrando. Não, eu não quero ver. Mas você não quer ver por quê? Porque a verdade machuca, a verdade incomoda, e por isso que eles estão superficiais e debilitados espiritualmente agora, porque eles são esses idiotas inúteis que vão receber o anticristo como uma coisa legal e natural, como estão recebendo agora. Vão receber o chip, vão receber todas as outras coisas implementadas e elaboradas para a sociedade futura, vão ser instrumentalizados, diademados, oficializados, como coisa do anticristo, não por imposição, mas por ordem natural. É bom. É legal. As coisas mudaram. A vida mudou. O mundo mudou. Jesus não cabe mais aqui. E nem essa pregação também. Eu acho que a igreja precisa ceder aos seus pensamentos tradicionais. É isso que eu escuto. Eu acho que a igreja precisa abrir mais a sua mente para entender as mudanças que estão sendo impostas à sociedade. As pessoas não querem mais ouvir isso. Elas não querem mais escutar isso. Elas estão propensas a escolher mais a coisa moderna. É aí que o diabo está entrando. É aí que o anticristo está reinando. É o perverso, é o corrupto que ele quer. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, versículo 2, o texto da palavra diz assim, e esse aí eu vou ler com o maior prazer. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz aqui: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Mas o Espírito expressamente diz que os últimos dias nós viríamos muitos se apostatarem da fé. E lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, Paulo prevê a mesma coisa, que nos últimos tempos os homens se recusariam a dar ouvidos à verdadeira doutrina de Cristo, para ir em busca de filosofias ou de pregações correspondentes à carne, à realização humana, à realização social. Amém, Jesus? Os caminhos alternativos iam ser mais preferíveis, mais buscados do que a verdade absoluta de Cristo. Paulo prevê isso. É o que está acontecendo agora? É o que está acontecendo agora? Sabe o que significa isso? Reversão. Ele prevê que a verdade de Cristo seria engolida por responsabilidades individualistas, pelo relativismo cultural, pela coletividade, pela igualdade, como suposta justiça social. A verdade não é mais importante de Cristo para nós agora. O importante é nós sermos iguais. É termos um coletivo, é uma política de relação, que hoje perversamente está substituindo o Evangelho. Não é mais interessante agora Jesus dizer o que Ele quer de mim, ainda que me sacrifique com família, amizade, emprego, trabalho, que era assim antes. Leva a tua cruz, renuncia a si mesmo, segue o teu Senhor. Hoje não. Jesus é largado de canto, e a preferência da doutrina também, porque o objetivo nosso aqui é a preferência individualista. Eu quero o coletivo, eu quero a interatividade,
eu quero a socialidade, eu quero a amizade, enfim, que é o que está acontecendo. O meu pai e a minha mãe não gostam de ir na igreja. Não gosta de ir lá na igreja lá do pastor. Sabe por quê? Porque o pastor lá, ele não demonstra ser aberto, estar aberto ao que as pessoas pensam também. Mas desde quando eu chego, nós vamos ter um Deus aqui que abre precedente para o homem falar o que ele quer e dar conselhos para ele. Então o pastor, quando entra aqui na condição de ensino, ele tem que falar o que Jesus quer e todo mundo ouvir. Igreja é isso. Estão querendo quebrar essa regra e esse costume de que a experiência da igreja com Cristo seja vertical, introdutiva, predominante, pastoral, com autoridade celestial, porque querem abrir um precedente para que as relações, o coletivo, seja mais forte do que isso, a experiência direta com Cristo. Eu te pergunto aqui, aí é que eles lucram com isso. Nós somos iguais? Não. Todos nós somos diferentes. O mais convincente é o seguinte, para não virar uma reversão à fé, para você, Jesus não virar uma coisa imprópria para a vida, para você, toma cuidado. A coisa mais convincente, se o meu vizinho é católico, se ele é espírita, vou falar no âmbito da religião, de outra religião, o que incomoda a religião dele com a minha? Desde que ele não impõe a religião dele para mim e eu não imponho a minha para ele, de nada vai mudar ele ser o que ele quer ser e o que eu quero ser. Eu não sei que doença que é essa agora, onde as pessoas são obrigadas a aceitar o diferente. Sinceramente, isso é coisa de idiota para mim. E para eles também. Todos nós somos diferentes. Que nem o pastor, não tem jeito dessa igreja caber dentro de um Estado. O Estado é laico, ele tem a função dele. E eu estou pregando, inclusive, aqui, dar o anticristo no futuro. A minha função é preparar uma igreja onde a palavra seja pregada para Jesus e ele possa, por intermédio dessa verdade, salvar as pessoas. Eles lá, eu aqui. Eu nunca interferi no direito de ninguém como pastor. Você não quer ouvir o que eu prego? Desliga a rádio. Não vem da minha igreja. Agora, que história que é essa? Para mim ser teu amigo e você ser meu amigo, nós temos que quebrar a opinião, nós temos que quebrar princípios e nós sermos todos iguais. Existe isso, minha gente. E o mundo está caindo nessa mentira. E o mundo está decaindo por causa dessa filosofia. Isso é uma ideia, não é uma prática. Isso na realidade não funciona. Aí Paulo entra na questão das vãs filosofias. Vã filosofia o que é? É isso, nós não temos combates, nós não temos divisões, nós não temos discussões. Nós estamos cansados de discussão. Por quê? Filho, por exemplo, eu estou demorando muito? Não? Ainda bem. Lá nos Estados Unidos, o filho bate pé. Eu quero, o pai abaixa a orelha e aceita. Eu não sou de época assim. Se eu batesse o meu pé para o meu pai, era porrada na seta. Então eu nem batia, por isso que eu andava de Havaiana. Para não aparecer que eu fiz aquilo. Os caras chegam querendo mandar em pai e mãe hoje como se fossem maiores do que eles, ou tivessem a mesma autonomia com eles. As coisas estão se transformando. Bom, o que eu quero dizer? Bom, a mim me sentir normal, eu não vou contrariar o meu filho. Ah, isso é amor então? Teu filho tem uma capacidade aos 13 anos de idade para julgar o que é certo e correto? Eu pensava que você tinha mais massa cefálica do que ele, sério. Mas por você ser um idiota inútil, você olhou para ele e fala: filhinho, tudo bem, meu amor, toma dinheiro para se drogar, preservativo para transar, anticoncepcional, filha, para você não engravidar, e vamos
aos domingos comer aquele frango com farofa, felizes da vida e se amando e todo mundo se gostando. Não é assim. Você deve respeito ao teu pai e à tua mãe, mas não é obrigado a acatar o que ele quer. Você sempre vai ter a tua opinião. Eu tenho 3 filhos. Eu não imponho para eles a fé e nem a questão de serem crentes, porque eu sei que eles vão precisar de tomar a decisão própria. Podem ter a opinião deles, mas eu sou pai e sei o meu limite. Para mim isso é lindo. Nós não somos iguais. Cada um tem livre-arbítrio, cada um tem o poder de escolha, cada um tem a sua identidade, minha gente. Cada um tem a sua digital. Agora não, está todo mundo igual. O que é? Clonou? Então essa moda é nojenta. Essa moda é vil. E é individualista. Por quê? Porque a unidade que Jesus prega tem vínculo de fé. Somos todos diferentes, mas ao mesmo tempo somos iguais, porque estamos direcionados para o mesmo Cristo, para o mesmo pastor, para a mesma palavra. E isso é lindo na igreja. Isso que é bonito da parte do Espírito Santo. Convencer, converter, transformar as nossas vidas. E amanhã, nos vermos aqui com histórias diferentes, e mundos diferentes, pensando, falando a mesma linguagem do céu. Isso é unidade, isso é comunhão na igreja. E quando a gente sai para a rua também. Eu não tenho nenhum inimigo como cidadão civil. Os meus maiores inimigos são como pastor, por incrível que pareça. Porque como pessoa civil lá na rua, eu não represento ameaça para ninguém. Você vê um cara fazendo macumba lá, o máximo que eu posso fazer para ele é arrancar um folhetinho da minha mão e dizer para ele: filho, quando você tiver um tempinho, passa lá no horadaverdade.com lá para a gente conversar, para ver se... né? Você vai ter algum sentimento aberto aí para a gente botar uma sementinha de Jesus no teu coração. Mas se você quiser queimar galinha, acender vela aí, o Maluf não deu um macumbódromo? Vai lá para o macumbódromo fazer queimar vela, fazer frango, faz o que você quiser. Contanto que não seja na porta da minha casa. Se for na porta da minha casa, aí meu filho, bardão de água nele. Entendeu? É inútil. É isso que eles querem que a gente fique, inútil, subalterno, inerte, sem reação, sem atitude, aceitando o diferente. Meu filho, Jesus me deu opinião para usar, me deu fé para uso de defesa, me deu espada para batalhar, me deu palavra para mim exatamente fazer as escolhas certas que Deus abençoa. Você pode ser um cristão vivendo dentro de uma casa que o filho é gay, a filha é drogada, o marido não vou nem dizer o que é. E Paulo diz assim: e corre o risco deles serem convertidos sem palavras, só pelo teu testemunho. Tem como administrar, sim. Basta o cara ser um cidadão do céu, bem intencionado. Toma cuidado aí, filho. Está engolindo o evangelho para virar político? Vai querer virar político agora? Papagaio de pirata. Sair falando por aí o que você escuta por aí. Nós não. Nosso compromisso é com a fé. Apocalipse 13, verso 4 ao verso 6. Leia aí, Xenaco. Não, lê bem alto mesmo, para estourar aí o inferno. Apocalipse, capítulo 13, verso 4 ao verso 6. Pode ler. Amém. Uma das coisas mais fortes, e a primeira que eu interpretei quando comecei a estudar a escatologia e o futuro que Jesus prega, é entender que o anticristo ele não virá por uma lei imposta.
já não virá como Estado totalitário, um governo de déspota, rigoroso. Isso vai ser lá na frente. Ele vai chegar como? Com a sociedade aderindo, concordando, aceitando, como sendo uma coisa legal, natural do povo, para melhoria, para dar tudo certo, legal. O cara está chegando aí. Então, uma das coisas que eu mais me impressionei do que eu estudei é saber que a corrupção, ela é uma força virada contra si mesmo. Que quanto mais ela cresce, mais quem está no poder tem condições de controlar a sociedade. Quanto mais as pessoas elas se pervertem, elas se corrompem, mais elas têm tendência de aceitar o que vai vir aí na frente, pela lógica da mudança, do benefício, da melhoria, mas de toda uma situação que eles mesmos trabalharam para provocar, para implementar, e agora vai beneficiar exclusivamente eles. Então, teu filho, como homossexual, como drogado, como ateu, sem fé, sem princípios, ou até você, ou até os teus netos, ou seja, como for, é o caminho do anticristo, para no futuro ele ser quem ele é, porque ele não pode chegar aqui e se impor, ele tem que ser aceito, porque ele é uma ideologia, ele é uma criação, que veio do coração de homens, que querem expulsar Jesus da educação e da formação, principalmente dos teus filhos. Olha que hilário, uma igreja pega, abre a noite para falar, entre aspas, da palavra de Deus, mas durante o dia, ela põe novelas perversas, imundas, investe e enriquece o estudo sujo, a formação promíscua. Eu estou me referindo ao Universal, mas daí você vai lá e fala, mas espera lá, quando você é bispo e quando você é Record, não existe isso. É uma via dupla, perceptivelmente dupla. O pecado está sendo financiado pela igreja, principalmente lá, e o povo não está percebendo, né? Mas aí é que entra a questão, porque a religião ela sempre caminha com a falsa educação, né? Porque o evangelho puro é um risco para o diabo governar. Uma igreja, um crente, um pastor, um ministério compromissado com a verdade de Cristo, ele fecha as portas para o mundo e para o sistema. São pessoas que nunca vão ser subalternas, nunca vão ser vendáveis, nunca vão ser manipuladas, porque elas têm a sua educação, o seu pensamento, a sua espiritualidade dominada por Cristo. Os nossos filhos, os nossos netos, a nossa família que nasceu e cresceu aqui do mesmo jeito. Tudo que eles ouviram aqui, eles vão lembrar quando vão precisar. E vão se defender. Vão atuar nessa vida de uma forma diferente. Enquanto uns se transformam em ateus, se transformam em homossexuais, se transformam em drogados, viciados, embriagados, a igreja segue o seu curso e o seu rumo no serviço da causa do evangelho. Por isso que a igreja, ela interfere no plano, porque a educação dela, a pregação dela não é confiscada, nem elaborada, nem industrializada por nenhum desses homens que vem da ordem. Eu não posso ser da ordem. Dizem que eu invejo Silas Malafaia, que eu tenho inveja dele quando eu falo ele. Mas o dia que eu tiver inveja, porque ele saiu na lista de maçons, eu tenho que pregar como ele. E como todos os outros lá. Uma igreja fiel, o diabo não manipula. Olha os jovens que estão aqui. Se eles estão sendo manipulados é porque eles não nos ouvem, não nos escutam. Se eles estão se prostituindo, se drogando, se viciando, vivendo de ensinos perversos, é porque eles não dão ouvidos à igreja que eles congregam. Assim como os adultos aqui também. Se as mulheres se tornaram fúteis aqui, banais, sensuais, mulheres de muitos maridos, assim como os homens, ladrões, mentirosos, adúlteros, homoafetivos, é porque eles não nos escutam.
são presas do sistema, que estão aqui no nosso meio, também, mas que o Senhor está trabalhando para purificar. Talvez eles não suportem ficar aqui, mas se ficarem, vão precisar andar no caminho da retidão, porque há uma igreja aqui do nome chamada Senar Tua Fé, que ela luta não para ser perfeita diante das outras, ela luta para que o ensino, a verdade de Cristo continue sendo escrita no coração dos homens que entram aqui. Nós não somos melhores e nem maiores do que ninguém, mas sabemos do que queremos. Se os políticos não estão aqui, se o Estado não está aqui, não é porque nós somos fundamentalistas ou radicais, é porque nós temos o conceito de que as coisas precisam ser divididas, separadas e santificadas para uso do Senhor. E se isso para você é ruim, você errou de porta. Porque se entrou alguém aqui nessa igreja hoje, sem Jesus, sem a verdade dele, corrompido, comprometido com a falsa educação, comprometido pela tradição cultural, por essa revolução cultural que está aí fora, nós vamos tentar ganhar essa vida para Cristo até a última instância. Nós vamos lutar, nós vamos orar, nós vamos clamar. Até aqueles que são mais velhos aqui, que têm um déficit de atenção, de inteligência, de capacidade de raciocínio, nós cremos que o Espírito Santo vai lá penetrar no coração e no profundo deles, para fazerem deles crentes em Jesus. Aleluia. Infelizmente, a apostasia, a corrupção, a subversão, o estado deprimente da sociedade hoje, infelizmente, termina com uma guerra mundial, termina com um estado totalitário no mundo todo, e assim como a Bíblia profetiza, com o extermínio de massas, doenças, infelizmente, o fim da igreja, o fim da era cristã, e aí já é a tribulação. É assim como o mundo vai chegar na mão desse homem, antes dele colocar o estado totalitário que Jesus preveu, de braços abertos para receberem esse homem como se ele fosse a solução, a mudança. Mas será pior do que o caos de tudo que a sociedade viveu um dia. Perca de liberdades, percas de patrimônios, percas de economias, perca de autonomia. Alguns não querem acreditar nisso, mas se você quiser, tenho documentos e provas para te dar de que nós já estamos vivendo esse processo. O que nós temos que fazer agora é saber de que lado nós vamos ficar. Entendendo que a tua corrupção e a tua iniquidade te prepara para aquele que vai governar o mundo e o caos. Hoje é um desafio para você deixar de ser essa expressão contraditória que você é. Abandonar hoje esse estado deprimente de uma pessoa que não consegue funcionar para Jesus, só para aquilo que está lá fora. Sair hoje do individualismo, abandonar hoje o teu ego, aceitar que você errou e vem errando, e admitir que Jesus é a única esperança para a tua vida, para a tua alma, pois esse mundo e o príncipe dele já está julgado. Entender o que você veio fazer hoje aqui não é para melhorar a economia, não é para conquistar mais patrimônio, não é para uma realização material nem física, nem se destacar diante de todos, como muitos querem, e eu também gostaria se viesse um pouquinho para mim agora.
Mas minha prioridade e a tua hoje aqui é saber aonde você se encaixa nesse reino que Jesus desceu aqui para pregar. É onde você se encaixa de como o evangelho vai terminar. Se você faz parte desse povo que vai subir e que Jesus virá buscar, se você faz parte dessa árvore genealógica, espiritualmente genealógica, que Jesus é o cabeça dela, desde Abraão. Saber se você está na videira. Eu não sei se você vai ser engenheiro, advogado, um banqueiro, se você vai ser um político. Não me interessa saber o que você vai ser aqui. Eu, como pastor, não trato disso. Trato de coisas eternas, superiores, que estão elevadas ao conceito materialista. Falo de um livro da vida, que quando Deus escreve o nome, Ele honra este nome por amor ao seu Filho, de colocá-lo no seu reino e na sua glória, quando Ele for chamado. Eu quero saber aonde você se encaixa nisso. Porque se tratando de depravação, de corrupção e subversão, eu vim de lá também. Me droguei, me viciei, me prostituí, vendi, comercializei, corrompi, machuquei a igreja, envergonhei o evangelho um bom tempo da minha vida. Eu alimentei os mais ricos com a minha perversidade. Fui superficial, vazio, fútil, banal, pelas minhas escolhas. Mas quando o Senhor foi lá e segurou pelo meu beiço e me trouxe para dizer a mim o quanto eu precisava dele e necessitava da sua graça para ser salvo, meus olhos se abriram e eu vim. E a minha decisão foi exatamente o quê? Não amar mais este mundo, não ter mais amizade ou complacência ou ligação com aquilo que ele é. E não deixei de viver nem de ter amigos. Só que eu não quero o que eles querem. Simples assim. Porque a minha escolha foi servir a este Senhor. E hoje, se me perguntarem o que eu quero, o que eu espero, o que eu mais sonho, é subir. É sair daqui. É estar pronto para quando Ele vier voltar. Estar pronto para quando Ele voltar. Agora, se o teu plano não é servir a Cristo, não é admitir a fé, se converter do teu mau caminho, reconhecer que nas marcas e no sofrimento dele está o direito que você não tem de ser salvo. A quem você serve? Quem é o teu tutor? Quem é teu chefe? Quem manda em você? Quem é teu cabeça? A quem você está subjugado? Se não é Cristo, quem é? O diabo. Porque todo autônomo, todo proletário cai na mão dele. Mas o crente, não. Salvo! A igreja fiel não é dele. Por isso aquela lá em Roma foi queimada, martirizada, perseguida, fechada pelo sistema, porque ela não estava à venda para as mudanças, e viraram um espetáculo de horror. Já essa daí, uma hora do PT, do PSDB, do PDT, do PCC, já essa daí é uma prostituta que se deita com qualquer um, à mercê de direitos, liberdades e remunerações. Você acha que pastor e servo de Deus se dá ao luxo de ficar ali fazendo lobismo e negociata à custa da fé? Meu Senhor não fez isso. Muda o teu conceito de homem de Deus e de igreja cristã, porque muitas são de fachadas da maçonaria, para implementar o subversivo e quem subverte. E eles estão trabalhando lá agora. Deus te tirou da tua casa, da tua família, para você vir aqui hoje e dizer a você que se você não mudar,
se você não se converter, se você não se consertar dos teus pecados, o anticristo já te governa. Pelos teus conceitos, pela tua opinião, pelo teu pensamento, pela tua moda, pela tua vulnerabilidade, pelo teu cansaço, pela tua frustração, pela tua decepção, por não ter mais referências. Como já dizia lá, os judeus, dai-nos um sinal para que nós possamos te seguir. E o Senhor disse, sinal nenhum mais vos terá dado, senão esse, o da cruz, o da morte do Filho de Deus. Se não for suficiente, nenhum outro sinal mais será vos dado. Para Deus é suficiente a sociedade saber que Jesus morreu por ela. Então quem virá para te dar o sinal é o diabo. E eu quero acreditar hoje aqui nessa noite que você não é e não vai ser aquele que vai estar lá de braços abertos para receber o filho da iniquidade, o homem da perversidade, de braços abertos como coisa legal, natural, até de Deus. Quero imaginar hoje aqui que você está aqui nessa igreja para se tornar um discípulo verdadeiro de Cristo e marchar com essa igreja que crê em Jesus, por isso o ama e o obedece e espera por Ele. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos.